Hoje eu quero falar toda a verdade sobre a igreja. Quando eu era pastor, eu fui pastor por quase 10 anos na igreja, na África do Sul. E eu estou fazendo esse vídeo porque ontem eu me atrevi a assistir menos de um minuto de um ex-pastor, de um outro ex-pastor, eu sou ex-pastor. E esse ex-pastor estava falando que tinha que bater meta. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar a verdade. Eu também tinha que bater meta. A minha meta era trazer as pessoas lá de fora que estavam sendo enganadas, pessoas que estavam sofridas, pessoas que chegavam na igreja sem base nenhuma do Evangelho, pessoas que eram enganadas por uma igreja chamada ZCC, eu sei que isso parece estranho para você, chama Zion Christian Church, na África do Sul. Essa era uma igreja tradicional na época e essa igreja misturava um pouco do Evangelho com as tradições sul-africanas. Então eles acreditavam em Jesus e eles acreditavam nos ancestrais. O que eram ancestrais? Ah, o meu tataravô morreu, o meu bisavô morreu, é ele que está cuidando de mim agora. Eles misturavam Deus com essas tradições. Quando a Igreja Universal chegou lá na África do Sul e começou a pregar o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, então nós ensinávamos para a pessoa que Jesus era o caminho, só Ele, só Jesus. Não é o seu tataravô faleceu, ele já foi, ele não existe mais, ele não está mais presente. Então, essa era a minha meta, né? Trazer as pessoas, ensinar o beabá do Evangelho, ensinar elas como orar com sinceridade, falar a verdade, né? Ensinar tudo que o Senhor Jesus falou ali do capítulo 1 até o último capítulo. Essa era a minha meta. Então eu fico muito indignado, eu fico muito revoltado, eu fico entristecido, eu fico com uma certa... É difícil até explicar o sentimento quando a gente vê um ex-pastor falar assim, quando eu estava na igreja eu tinha que bater meta, porque eu sinceramente penso que essa pessoa que foi pastor e que fala tal coisa, nunca entendeu o Evangelho, nunca compreendeu a obra de Deus. E eu fico besta, como é que uma pessoa sem nenhuma condição foi pastor? Por quê? Porque quando eu entrei como todo mundo entra, grupo jovem, grupo de evangelização, obreiro, auxiliar, pastor, regional. E eu aprendi em todo esse processo, em todas as reuniões, que a gente estava ali só para uma coisa. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. Não é para a Igreja Universal, não. Não é para o Bispo Macedo, não. É para Jesus. Eu me lembro de pessoas que eu vi chegar na igreja, apresentamos o Evangelho, ficaram firmes, se tornaram obreiras, frequentador, quarta, domingo, e faleceram. Chegou a hora, eu me lembro de uma senhorzinha que sentava sempre na primeira cadeira, e teve um dia que ela não veio, teve um domingo que ela não veio, estranhei. Quando a gente foi investigar, ela tinha falecido dormindo. Por que eu estou falando isso? Porque o serviço foi feito, foi apresentado para ela. Eu lembro que na época a gente tinha o livro da vida, né? Você vai escrever o seu nome aqui no livro da vida. E muita gente na África não sabe nem escrever. Então a gente pegava, qual que é o seu nome? Vamos escrever aqui o seu livro na vida. E ninguém está enganando ninguém. A gente está promovendo, olha, viva uma vida limpa, viva uma vida reta, se entregue para Jesus, porque Ele pode te salvar do inferno. E eu vi com os meus olhos isso acontecer. Pessoas que eu creio que entraram no reino de Deus graças a esse trabalho. Aí você fala, mas tinha oferta?
Tinha dízimo? Sim, tinha. Tinha oferta, tinha dízimo, porque a igreja tinha um aluguel para pagar. A igreja tinha água para pagar. A igreja na África do Sul tinha que pagar imposto de prédio, de IPTU. Então, tinha luz para pagar. Então, existe uma certa infraestrutura que a igreja precisa ter e ela precisa ter condição. Eu tive, graças a Deus, eu fui privilegiado de ter uma experiência de ser mandado para uma cidade que chama-se Potchefstroom e eu fui enviado sozinho, eu era solteiro na época. Isso aconteceu em 95. Pastor Carlos Barcelos me enviou para Potchefstroom para abrir uma igreja universal lá, sozinho, sem obreiro, sem esposa, sem ninguém. Falou, Márcio, a gente alugou o salão, esse final de semana vai estar chegando as cadeiras, você vai lá, limpa o salão, lava o salão sozinho, tá aqui uma vassoura, tá aqui um rodinho, tá aqui um sabão. As cadeiras, eu lembro como se fosse hoje, as cadeiras chegando, eu colocar as cadeiras, não tinha púlpito, comprou uma mesa de plástico, eu dormia no colchão, no chão, um banheiro para o povo, um banheiro para mim, me banhava no banheiro, não tinha chuveiro, e eu estava ali feliz, eu estava ali na porta. A senhora quer uma oração? Em inglês, mal falava inglês. A senhora quer uma oração? Então a gente viu ali, primeira reunião, 30, 40 pessoas. Eu experimentei isso. Essa era a minha meta, pastor. Mas a sua meta era alcançar um valor em dinheiro para passar o fulano? Não, nunca foi. Nunca foi. Eu sempre trabalhei no Espírito e Deus vai abençoar o povo e o povo vai abençoar a igreja. O que é abençoar a igreja? A igreja ter condição de pagar toda a infraestrutura e ainda ter condição de investir numa nova igreja para falar mais de Jesus. Então eu fico, agora são 5h, não dá para ver, mas 5h30 da manhã de domingo. Eu vou postar esse vídeo ainda hoje. Ontem eu tive a infelicidade de passar por um vídeo desse rapaz Vieira, que me enoja grandemente, porque eu sou ex-pastor, pode pesquisar, eu sou ex-pastor, mas eu sou membro. Eu decidi ficar... Aí você fala, então se é tão bom, por que você saiu? Porque é difícil manter o coração limpo. É difícil, quando você é um pastor, que você ama as ovelhas, sabe o que acontece? Dói. Dói o quê? Dói lá dentro. Dói porque você ama as ovelhas, dói. Você fica frustrado porque você quer ver aquele povo alcançar tudo que está escrito na Bíblia, tudo, tudo. E dia após dia vai passando e se você não vê, se você vê pouquinho, se você tem 100 ovelhas, pode estar 80 abençoadas, mas aquelas 20 que não estão te deixam indignado, te deixam, não, sua vida tem que mudar, Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo, Jesus prometeu, ele tem que cumprir. Só que não é tão simples assim, porque a pessoa, ela também tem que fazer a parte dela. E a gente dentro da igreja, o pastor dentro da igreja, pensa que o povo é santo. Essa semana eu descobri de uma pessoa que está indo 4 anos na igreja, que gasta quase todo o seu salário em jogo do bicho. Quase todo o seu salário em jogo do bicho. E está indo na igreja. Aí você pergunta, por que Deus não muda a vida? Porque essa pessoa não se entregou. Está faltando o quê? O convite do pastor? Não, o pastor está ali convidando. Vem aqui no altar, vem aqui, se entrega. Olha, Jesus está aqui. A pessoa, hoje não, pastor, semana que vem. Então não muda. Então, resumindo, ser pastor, como Jesus falou, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é algo muito trabalhoso, é algo que frustra. Porque eu sou comerciante atual, então eu tenho controle na minha loja. Eu decido o que fazer na minha loja, mas quando você é pastor, você não tem esse controle. Porque tudo que você pode fazer é pregar, anunciar, falar, mas se a pessoa não quer tomar uma atitude, ela quer ir na igreja, mas ela não quer obedecer a palavra, como é que você vai ajudar essa pessoa? Então, você fica frustrado com o tempo. Se eu passei por más experiências na África, passei.
Se eu trabalhei com regionais, qual a palavra educadamente que eu posso falar? Regionais não espirituais, regionais na carne, sim, trabalhei. Um deles, por exemplo, foi Cláudio Botelho. Trabalhei com ele. E vi que hoje eu percebo que, infelizmente, foi um mau exemplo. Era um mau exemplo. Ele colocou pressão sobre mim? Sim, tentou. Mas cabe a mim falar assim, eu não entrei na obra para competir com o outro. Eu não entrei na obra para mostrar, eu entrei para ganhar almas. Então não importa, você quer me tirar da primeira igreja e me colocar na última, como ele fez, você quer me tirar da segunda, ele era o regional, eu estava na segunda igreja, você quer me, vou te tirar, vou colocar no meio da township, numa igreja do tamanho dessa cozinha? Eu estou aqui para ganhar alma, se eu ganhar uma, se eu ganhar 100, eu estou feliz. O importante é eu ganhar. Mas você, não, porque fulano de tal está te dando, essa foi a expressão infeliz usada, fulano de tal está te dando farol, que vai passar você, deixa ele passar, eu estou feliz por ele passar, deixa ele passar, seja feliz. Eu não quero saber se é pato ou pata, eu quero ovo, e eu quero alma. Então, isso foi perdido um pouco, eu confesso que sim, foi perdido, mas quem é de Deus sempre focou nas almas. Então esse é o meu desabafo, pessoal. A minha meta sempre foi ganhar almas, tá bom? Eu penso que atualmente a igreja está caminhando no caminho certo, graças a Deus o pior já passou, porque ficou nas mãos aí de tais panceiros da vida que não tinham nada para oferecer. Infelizmente demorou demais para a liderança perceber que era carne, né? Mas a obra é de Deus e nós seguimos o quê? O Senhor Jesus. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu não vou ser covarde de falar uma mentira para vocês, porque os covardes não entram no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Meu galardão pode ser bem menor do que quando eu fosse pastor, mas eu quero entrar. Nem que seja o último da fila, pela misericórdia dele, mas eu quero entrar. Tá bom, pessoal? Não dê ouvidos para esses caídos que acho que são tão... A palavra certa é inútil. Eles tentam ganhar o quê? Um troco pela internet, pelo YouTube, pelo seu joinha, pela sua subscrição. Meu canal não é monetizado. Eu trabalho, eu tenho um comércio. E eu amo falar do Senhor Jesus, mas eu amo falar a verdade. E não distorcer fatos, não mentir. Tá bom? Pense nisso, Deus abençoe.